Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos estar lendo então. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Diz o texto, Jesus foi com ele. Esse texto me chama muito, mas muito atenção. Inclusive porque relata aqui uma situação de crise, uma situação de dificuldade. Uma situação em que Jairo, que era um homem influente, um homem importante, vem e se coloca aos pés de Jesus. Ele era um dos principais da sinagoga e vem e se coloca na presença de Jesus, assumindo a sua condição de impossibilidade, de incapacidade para resolver uma situação difícil na sua vida. Talvez você, telespectador, já tenha passado por isso ou está passando por isso agora. Você se depara com uma situação tão crítica, uma situação que fugiu ao seu controle, e isso é muito comum na vida das pessoas, uma situação em que você não encontra uma resposta, porque você tenta correr para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e você tenta achar uma solução, repensa sobre o assunto e não encontra nenhum tipo de resposta. E vemos aqui esse homem que é conhecedor, influente de muitas situações, mas se deparou com uma coisa que a sua influência, o seu conhecimento, os seus recursos não pode resolver. A sua filha está doente e a Bíblia diz que ela está à morte, ela está prestes a morrer. É interessante que esse texto aqui relata, Jesus foi com ele, mas no meio do caminho tem a cura da mulher enferma, hemorrágica, em que vai e toca em Jesus, Jesus faz ali um diálogo, tem toda uma discussão, enquanto a filha de Jairo está lá morrendo, prestes a morrer, e então tem essa intervenção no meio do texto, como se Jesus fosse atrasado. É interessante, querido, que Jesus nunca se atrasa para nossas vidas. Ele sempre tem o tempo certo. A Bíblia fala sobre o Cronos, né? Cronos é a hora que você acompanha todo dia, 1 hora, 2 horas, é aquela coisa que a ordem cronológica. Mas existe o tempo de Deus que é diferente desta ordem cronológica. O tempo de Deus é o tempo perfeito para as coisas. Jesus está aqui, indo em direção à casa de Jairo para orar pela sua filha, mas no meio do caminho alguém toca em Jesus com uma fé sobrenatural. Jesus diz: saiu virtude de mim, e alguém me tocou de uma maneira diferente, porque saiu virtude de mim e essa pessoa foi curada. Então a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, ela fala: fui eu, Senhor. E Jesus então percebe que alguma coisa diferente aconteceu, porque muitos apertavam Jesus, a multidão estava sempre com Jesus, mas aquela mulher foi curada. E o texto diz que neste diálogo, na sequência, alguém chega e diz: por que você está incomodando o mestre? Falando para Jairo. Certamente Jairo estava dizendo: Jesus, minha filha está morrendo. O texto não fala exatamente assim. Mas a gente pode entender, quem sabe Jairo estivesse ali apressando: minha filha está muito mal. E puxando a Jesus, quem sabe para ir rápido atender a sua filha. E alguém chega e diz: Jairo, a sua filha acabou de morrer. Aí o caos ficou completo. A dificuldade, ela era agora ela tinha se estabelecido como uma dificuldade sem solução. Mas a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Jairo e fala assim: não se preocupe, ela só dorme. As pessoas riram de Jesus. E ele diz Talita cumi, levanta, menina, levanta. E a menina levanta, sã, sadia, sarada e curada pelo poder do Senhor, pela manifestação da glória de Deus. O que isso nos ensina, o que esse texto quer nos aplicar? Primeira coisa importante que nós encontramos aqui, que as crises elas virão, seja você quem for. Elas sempre baterão às nossas portas. Não importa se você é
um clérigo, se você é um pastor, se você é um padre, é um religioso, não importa. As crises acontecem na vida de todas as pessoas. Segunda coisa, crises são inevitáveis. Elas não podem ser evitadas simplesmente. Lógico que nós podemos aí evitar muitas dores de cabeça, atuando, vivendo de maneira correta, fazendo aquilo que deve ser feito, cuidando, providenciando atitudes importantes. Por exemplo, se você quer ter saúde, tem que procurar evitar certas alimentações, tem que fazer um bom regime, tem que praticar esportes, etc. e tal. Mas isso não vai evitar que um dia, quem sabe, você possa pegar uma enfermidade. Mas deve fazer a sua parte. Então, as crises, elas são inevitáveis. Segundo ponto. Terceiro ponto. A humildade de Jairo. E aqui eu quero me deter um pouco. Que muitas vezes o homem, eu quero falar com você, telespectador, você homem que está aí me assistindo nesse momento. Nós, por natureza, somos orgulhosos e até prepotentes. Achamos que não precisamos de Deus. Ou se até falamos, não, Deus é bom, mas servir a Ele, me comprometer com Ele, fazer a vontade dEle é outra conversa. Muitos acham que já sabem tudo. Isso é uma coisa do homem, do ser humano homem. Nós temos a tendência de ser independentes das coisas divinas. Mas Jairo faz o que todo sacerdote do lar deveria fazer. Eu estou falando do marido, do chefe do lar. Jairo vai buscar a presença de Jesus. Ele entende que por si só não pode resolver o problema da sua vida. Jairo se torna um intercessor pela sua família. Que maravilha isso! Um homem que decide sair da posição que está e diz, eu preciso de uma intervenção divina sobre a minha vida. E Jairo, então, passa a buscar a Jesus. Preste atenção, que coisa tremenda. Jairo se coloca em uma posição de clamor, de intercessão, pedindo pela vida da sua filha. Muitas coisas, querido telespectador, podem ser evitadas em nossa casa quando nós nos colocamos na presença de Jesus, intercedendo pela nossa família. Eu atendi algumas pessoas no gabinete e é interessante que os assuntos, os problemas são diferentes, mas a origem é quase que a mesma. Na conversa, por algum tempo, eu perguntava para aquela pessoa, como é que está a sua vida de oração, como é que você tem que ser colocado perante Jesus? Pois é, pastor, eu tenho negligenciado isso. E a partir do momento que eu comecei a negligenciar minha vida de intimidade com Deus, os problemas se avolumaram, as lutas aumentaram, eu parece que estou descontrolado emocionalmente, estou procurando até psicólogo e medicamento, mas eu tenho percebido que o que eu preciso, na verdade, é voltar a buscar a presença de Deus. Essa é uma realidade na vida daquele que tem começado a conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, o poder de Deus. É fundamental na vida do homem que tenha na sua vida um tempo reservado para buscar a face de Jesus. Jairo foi exatamente na fonte para resolver um problema crítico. É assim que nós precisamos aprender. Gastar tempo, investir tempo na presença de Deus. Deixar o orgulho, a autossuficiência, aquilo que nós achamos que é certo e nos voltarmos para Deus. Quando nos voltamos para Deus, telespectador, nós começamos a experimentar o agir e o poder de Deus nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, junto aos nossos filhos, nas nossas finanças. Começamos a ver a interferência, ou melhor dizer, a influência sobrenatural do agir de Deus na nossa história. Quando assim fazemos, conseguimos descobrir, conseguimos perceber que Deus opera quando nós clamamos. Quando Jairo clamou, o caos ficou pior ainda. A filha morreu. Mas Jesus não havia esquecido o clamor de Jairo. Ele foi até a sua casa e mudou o caos em uma alegria, em uma celebração, porque todos se alegraram quando a menina, a filha de Jairo, ressuscitou. Porque ela só ressuscitou porque ali teve a presença de Jesus. Eu quero orar nesta manhã, pedindo ao Senhor Jesus que a sua presença se torne real na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor alcance
Aqui o Márcio pede pela sua família. Ele já fez o papel que deveria fazer. Ele está orando, pedindo ao Senhor. E nós oramos e pedimos que o nosso telespectador seja alcançado pelo teu poder. Que a sua família seja alcançada. Que a sua casa seja restaurada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero desejar a você um bom dia. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz. Ou melhor, até um bom final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Fique na paz.